Alô galera, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área, hoje com um convidado mais do que ilustre, claro que eu estou falando do Dr. Marcos Soares, presidente da OAB Rio, subseção Barra da Tijuca. Olha, ele hoje vai tratar de muitos assuntos, como por exemplo, o primeiro mandato que ele presidiu e que acabou no ano de 2021, o segundo mandato que começou no ano de 2022 e vai até o ano de 2024, agora, o momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças. É verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas, como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu? Bom, voltamos agora, Dr. Marcos Soares, em definitivo. Doutor, imensa satisfação em tê-lo no meu canal, tá certo? Já estivemos juntos no evento lá na OAB Barra, né? Isso. Falamos brevemente, cerca de 11 minutos, né? Foi muito bom estar com o senhor naquela oportunidade. E agora o senhor está aqui com um pouquinho mais de tempo para falar conosco aí, falar desses temas que eu abordei no começo, né? Dos seus 2 mandatos, né? O primeiro que já acabou, já expirou, segundo que o senhor já está há mais de um ano, né? Sim. E também vamos falar aí nos próximos blocos sobre STF, judiciário, enfim, política, temas atuais. Mas vamos começar primeiro, doutor, para o senhor se apresentar aí para a galera do canal Daniel Dias, né? Fala um pouquinho do senhor, brevemente aí. Rapidinho, pessoal. Quero dar uma saudação aqui para todos, parabenizar Daniel Dias pelo seu trabalho. É muito importante esse trabalho de comunicação, levar conhecimento, trazer o debate, né? Trazer o debate para um ambiente democrático, isso é muito importante, porque debater faz parte da nossa democracia. Então eu quero te parabenizar pelo seu trabalho e cumprimentar aí o pessoal. Espero que tenha aí um bate-papo interessante, espero que a gente possa, né, tirar aí as dúvidas que surgirem, enfim, debater os temas que forem propostos. Você já está 21 anos na área, né? Eu sou formado em 2004, né, mas comecei a estagiar ainda antes de ter a carteira de advogado. Na verdade, eu já me considero aí com 22 anos de prática na advocacia. Formado aonde? Veiga de Almeida, Barra da Tijuca. Maneiro. Tijucano, né? Tijucano. Comecei, aliás, na Veiga da Tijuca e depois transferi morar na Barra da Tijuca. Terminei na Veiga da Barra da Tijuca, que eu tenho o maior carinho, uma universidade querida. Até hoje tenho lá contato com os professores. Um abraço meu querido Sony Arley, Eduardo Gouveia, enfim, Marcos César, meus queridos professores da Veiga de Almeida. Pretende dar aula ainda? Olha, Daniel, eu tô com uma vida muito corrida, não só com a OAB da Barra da Tijuca, porque além de advogado, né, eu sou presidente da OAB da Barra da Tijuca, mas também presido a APAI Rio, que é uma instituição, né, que todos conhecem, uma instituição de grande relevância no trabalho das pessoas com deficiência intelectuais e múltiplas. E, enfim, também sou pai da Luísa, uma menina de 13 anos, então assim, eu estou num momento muito corrido da minha vida. Mas tenho conversado com algumas universidades a possibilidade de, a partir do meio desse ano, pegar 1 ou 2 turmas para poder dar aula. Pô, bacana, bacana. Pra quem não sabe, quem não é do Rio de Janeiro, tem muita gente que faz confusão, né? Ele fala Tijuca, Barra da Tijuca. Eu quero deixar claro, quando ele fala que ele é da Tijuca, primeiro, quem é tijucano é mais do que gema. Carioca extremo da gema, tá certo? Tijuca, Zona Norte. Barra da Tijuca, Zona Oeste. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom, gente? Hoje ele está lá presidindo a OAB Barra da Tijuca, só que ele é natural da Tijuca, Zona Norte do Rio. Só para deixar claro.
Bom, vamos lá então, doutor, vamos começar aqui, né? A gente já fez uma apresentação rápida, objetiva. Agora a primeira pergunta que eu tenho para o senhor. Quais as realizações que mais se destacaram aí, no teu ponto de vista, no seu primeiro mandato, que foi do ano de 2019 a 2021, à frente, né, na gestão da OAB subseção Barra? Daniel, tem bastante coisa para a gente tratar. O primeiro mandato foi um mandato assim afetado diretamente pela pandemia, né? Porque começou em 2019, né? Aliás, o pleito foi em 2019, né? Quando começou o mandato, nós passamos o primeiro ano e logo ali no início tivemos a notícia da pandemia, o que foi muito difícil para todos os advogados, para todos nós, mas a advocacia foi duramente afetada com a pandemia. Hoje o centro da cidade, o centro do Rio, para quem conhece, percebe como ficou, né? A tragédia que se instalou ali com uma debandada geral. Praticamente agora voltando muito aos poucos, mas ainda assim a advocacia sofreu muito, muitos escritórios fecharam. E aí a ordem também teve que fechar momentaneamente, mas a superação que veio em seguida, que foi um trabalho muito bom, alinhado com o nosso presidente da seccional do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira, quem deixo aqui meu carinhoso abraço, meu eterno presidente, foi o fundador da OAB da Barra, o Luciano, e hoje ele é o presidente, segundo mandato também, presidente seccional. Nós trouxemos e inauguramos a subsede do Recreio dos Bandeirantes. Então, é uma demanda antiga, a Barra da Tijuca é uma subseção enorme, congrega ali aproximadamente, devemos já estar batendo 11 mil advogados em um território que vai do Joá a Grumari, ali mais ou menos, né? Do Joá a Grumari, passando por Vargens. Então, são 11 mil advogados, sendo que 4 mil e tantos são ali da área do Recreio dos Bandeirantes e Vargens. Então nós levamos até essa advocacia pujante dessa área uma estrutura com escritórios digitais, com salas de peticionamento, internet de alta velocidade, câmeras, microfone, tudo que o advogado precisa para trabalhar, atender o seu cliente, ainda que remotamente, e também fazer a sua audiência se for necessário. Então pode-se dizer que de repente não é a palavra mais precisa, mas pode-se dizer com toda certeza, no teu ponto de vista, que a subseção Barra é a mais bem servida hoje no Rio de Janeiro, em termos de assistência, em termos de toda a estrutura que um advogado precisa? Na verdade, Daniel, a ordem como um todo, a seccional do Rio de Janeiro, ela tem 63 subseções. Certo. Tá? E hoje o que nós batalhamos é que a estrutura da ordem se replique em todas as subseções. Tá? Além das 63 subseções, existem postos de atendimento, por exemplo. A Barra tem a subseção e a subsede. Outras subseções têm outros 3, 4 lugares para atendimento. E a estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Então, o advogado que hoje atua aqui no centro do Rio, né, mas precisa ir fazer uma audiência ou atender um cliente Porciúncula, vamos botar um lugar bem distante, pessoal que não conhece, Porciúncula, um município bem distante aqui da nossa capital do Rio. Ele vai chegar lá e vai ter a mesma estrutura para peticionar, para ter uma mesa com computador, com internet de alta velocidade, poder fazer uma audiência. Então, a ideia que nós trabalhamos não é que uma subseção é melhor do que a outra. Todas as subseções, elas servem para o mesmo propósito, que é aparelhar a advocacia, o advogado, a advogada, para que ele possa exercer a profissão de forma digna, né, e condizente com o que se requer de tecnologia, que hoje em dia vivemos imersos em um mundo tecnológico. Mas, é claro, quando você tem algo novo, né, uma obra que acabou de ser entregue, como a subsede do Recreio, né, que foi entregue no curso da gestão passada, né, foi entregue em 2021, final de 2021,
Então você tem ali, é claro, que os equipamentos mais novos, dá aquela sensação de casa nova, né? Certo. Não é necessariamente uma competição, é uma comunhão, então. Todos Uma os comunhão. lugares tem que falar, praticamente, tem que entregar a mesma estrutura, tem que entregar o mesmo condicionamento relevante em todas as estruturas de todas as subseções, é isso? É isso. A ideia é essa. A ideia é essa. A ordem, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é regida por uma lei federal, é o Estatuto, né, da Advocacia. Então, essa lei federal, ela traz no seu artigo 44 qual é a função da ordem. Então, a OAB, entre os presidentes, entre a estrutura da ordem, não tem competição. Na verdade, todos nós precisamos alcançar um objetivo comum, que é levar a advocacia, a ordem, além de organizar e fiscalizar a atividade profissional, ela também trabalha para a própria sociedade, defendendo a democracia, a Constituição. Então, a ordem é a guardiã efetiva da democracia, previsto, inclusive, no texto da Constituição, no artigo 133. E para quem não é do Rio de Janeiro, ele falou que vai até a Grumari ali. Grumari, para mim, é uma das mais belas praias do Rio de Janeiro. Lindo demais, vale a pena você que não conhece conhecer. Valeu? Então vamos lá, o senhor falou do primeiro mandato com essa dificuldade que não foi só na sua área, foi na área de muita gente, né? A Covid, né? Enfim, 2019 a 2021 realmente foram esses anos que a Covid tomou conta não só do Brasil quanto do mundo. Aí o senhor começa o seu segundo mandato, né? Quais as realizações? A segunda pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, dentro desse bloco, que é especificamente esse bloco, tá, gente? Falando de OAB, subseção Barra, falando de Marcos Soares presidindo a mesma, né? É isso que eu quero deixar claro nesse bloco, né? Então, quais as realizações, doutor, que mais se destacam hoje no seu segundo mandato, que começa lá no ano de 2022 e que termina no ano de 2024. O que está por vir aí? O que vocês planejam aí nas realizações que possam mais encher vocês de orgulho, né? Vocês advogados da ordem aí, com muito orgulho aí, principalmente do senhor aí que preside, né? Que está à frente dessa subseção. Tenho certeza que o senhor não está aí à toa, de paraquedas. Para estar no segundo mandato é porque o senhor tem uma unanimidade lá dentro. Na verdade, Daniel, essa história toda começa em 2008. Quando a OAB Barra foi fundada pelo nosso presidente, hoje presidente seccional, presidente Luciano Bandeira. E lá, foi final de 2008 que a OAB foi fundada, então em 2009 nós começamos efetivamente a trabalhar na OAB. Né? Foram criadas comissões, foram trazendo advogados para aquela nova casa da advocacia. Para você ter uma ideia, das 63 subseções, a OAB é a 57ª. Então, é uma subseção nova, 57 de 63. Então, ela é uma subseção adolescente, vamos dizer assim. Né? Então, ela está, mas é uma subseção prodígio. Por quê? Porque ela começou uma subseção, uma sala no fórum, depois aquela estrutura que você conheceu, que fica no Shopping Marapendi, no segundo andar. Né? Hoje, nós crescemos para o Recreio, né? E agora estamos construindo uma nova sede para entregar. Então essa história é uma história de muitas lutas e muitas conquistas de todos os presidentes que por ali passaram. Eu preciso ressaltar a importância do presidente Luciano Bandeira, que na gestão dele eu pude contribuir como membro de algumas comissões e como o primeiro presidente, o idealizador e o criador da OAB Jovem da Barra da Tijuca. Eu tive a oportunidade de fundar essa comissão importantíssima, e aquela época, em 2009, né, foi criada em 2010, inclusive, a comissão. A OAB Jovem não tinha a relevância que ela tem hoje, e nós trabalhamos muito por isso, para que a jovem tenha a relevância que ela tem. Mas depois do presidente Luciano, pude trabalhar com Ricardo Menezes. Ricardo Menezes é um grande presidente, foi o nosso presidente da Caixa de Assistência à Advocacia. Ele saiu deputado agora? Foi. Tentou para deputado, não se elegeu, mas ele fez o trabalho correto que tinha que fazer. Ele não usou a ordem como trampolim. Ele pediu, ele saiu, né? Ele poderia pedir licença e voltar. Não, eu lembro porque eu estava nessa reunião, nesse evento aí. Você estava, né? Ele falou sobre isso. Muito importante isso, não usar como trampolim. Não usou como trampolim político, isso a gente realmente se opõe. Então ele falou, olha, eu acho que já está no momento, eu vou sair, eu renuncio
a minha condição de presidente da CAARG, da Caixa de Assistência, para concorrer. E assim ele fez, mas enfim, ele também foi o nosso segundo presidente da OAB da Barra, um grande presidente, e que eu tive a oportunidade de ser o procurador-geral da OAB da Barra nessa época. Após veio o presidente Cláudio Carneiro, grande presidente também, o Cláudio Carneiro, trouxe muitas conquistas, lançou a OAB num cenário até internacional, porque o Cláudio, ele grande amigo, deixo aqui um abraço carinhoso para o Cláudio. O Cláudio tem uma advocacia muito forte também em Portugal, então ele levou a OAB para além das fronteiras. Então fizemos eventos em Portugal, eventos até com outros países, que eu lembro, Inglaterra, Alemanha. Então trouxe uma pegada muito técnica, né, e toda essa parte docente para a OAB da Barra da Tijuca, e eu fui o vice-presidente do Cláudio. Na sequência, eu vim como primeiro presidente no primeiro mandato, e aí, na segunda, uma eleição disputada, né, tivemos aí conseguimos ter a nossa reeleição. Então, desde a época de Ricardo Menezes até a minha, foi onde começou a se construir um sonho muito importante para a advocacia. Começamos a ver que a subseção da Barra, que começou pequenininha, se expandiu muito rápido. O número de advogados cresceu muito rápido. A Barra da Tijuca, né, o pessoal que conhece aí, mas quem não conhece, a Barra é uma região que cresce muito, né, é uma extensão territorial onde, agora não tanto, mas teve um passado recente, uma série de lançamentos imobiliários, tanto residenciais como não residenciais, né, crescendo ali a parte de shopping, parte de galerias, né, de comércio, aonde muitos advogados migraram para a Barra da Tijuca. Então, hoje nós temos uma quantidade enorme de advogados. E o foro da Barra da Tijuca é um foro extremamente demandado, com 7 varas cíveis, mas extremamente demandado. Então, o Ricardo, visionário, começou a lá atrás querer construir um espaço para termos uma sede nova. Então, Daniel, é aquelas coisas que eu agradeço a Deus que tenha acontecido na minha gestão. Mas eu acredito muito a esses grandes presidentes, né? E o trabalho que eu tive com todos eles, do Ricardo fui procurador-geral, do Cláudio vice-presidente, e em 2020, o então prefeito Crivella, ele fez a cessão do espaço que vai ser construída a nova sede. Então é uma cessão de 50 anos por mais 50, e nós já iniciamos as obras, e se Deus quiser, no final desse ano nós vamos entregar uma sede nova para a advocacia, uma sede moderna, estruturada, mais de 30 escritórios digitais, 3 salas de aula, e você está convidado lá para a inauguração. Você vai estar lá na inauguração com a gente. Com certeza. E olha, para você que não conhece o Rico, ele estava falando, é realidade. Barra da Tijuca é um lugar emergente no Rio de Janeiro. Quem viu a Barra da Tijuca, por exemplo, na década de 90, e quem vê a Barra da Tijuca hoje, nossa, era mato atrás de mato na década de 90, e hoje realmente a Barra da Tijuca é um bairro que cresce como cresce. É um novo Rio, né, digamos aqui no Rio de Janeiro, é um novo Rio. É um Rio dentro de um outro Rio de Janeiro. Sim. Tem até desculpa te cortar, tem até um movimento aí, buscando, inclusive, emancipar a Barra da Tijuca. É mesmo? Sabia dessa não? Existe um movimento aí que está buscando aí, é claro, isso tem que ser debatido, tem que ser consultado a população. Mas uma cidade... Tem um rito próprio, criar um município. É mesmo? Da Barra da Tijuca virar um município. Então a gente vai aguardar para ver se isso ocorre ou não. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, na verdade. Alguma consideração final aqui, então, sobre o teu segundo mandato, fora essa grande realização, né, dessa estreia que eu já estou convidado e com certeza estarei lá para cobri-la, mas alguma outra coisa para falar relevante? É dizer que é isso, que a OAB ela está ali lutando pela advocacia, né, lutando pelo advogado no dia a dia, né, tanto no foro, nas delegacias, nossa comissão de prerrogativas muito ativa, capitaneada pelo meu querido amigo Dr. William Takashi, né, defendendo as prerrogativas da advocacia, porque é importante a defesa das prerrogativas, Daniel, porque as prerrogativas do advogado que ele tem, não é uma benesse legal para o advogado. Ele tem as prerrogativas para usar em prol da sociedade, do cidadão que contrata o advogado. Então, é difícil você dizer para uma autoridade policial o que ela não quer ouvir. Se o cliente for recolhido preso ou aconteceu alguma coisa, existem garantias que o advogado precisa ter acesso ao inquérito, precisa conversar com a pessoa.
né? O advogado tem que ser atendido por um juiz para despachar uma liminar, um caso de saúde, uma pessoa no hospital doente. Então, as prerrogativas, elas são uma defesa intransigente que nós mantemos, e os advogados ali da Barra da Tijuca tenham certeza. Estaremos juntos e ao lado de vocês, sempre na defesa das prerrogativas. E no mais, Casa Nova vem aí e estão todos convidados a conhecer. Alô galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo, e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal.